Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura. E em pelo menos 19 cidades do Rio Grande do Sul e 4 de Santa Catarina, nevou nas últimas 48 horas. Foram registradas ainda geadas nos 2 estados. O Paraná também enfrenta uma onda de frio. E as baixas temperaturas e a neve ocorrem em função de uma massa de ar frio que chegou ao Brasil na noite de domingo. As cidades atingidas pelo frio intenso estão adotando medidas de emergência para atender as populações mais pobres. O inverno é a estação mais temida pelas pessoas em situação de rua, principalmente no sul e no sudeste. Bom, lá em São Paulo, a Associação Rede Rua, que eu vou mostrar o site para você agora, tem um trabalho muito interessante de buscar, junto ao poder público, uma série de ações e iniciativas para tentar prevenir a exposição excessiva dessas pessoas que estão em situação de rua ao frio. Aqui você pode acessar o site, que é o rederua.org.br, para saber um pouco mais sobre o trabalho deles. Aqui já tem a chamada da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, discutindo questões do frio e acolhimento de pessoas em situação de rua. Aqui também tem a chamada para o jornal O Trecheiro, aí, que fala sobre as pessoas em situação de rua, produzidos, aí, as notícias produzidas por essa própria população. E quem fala mais com a gente agora, diretamente de São Paulo, é o Alderon Costa, que é da organização não governamental Associação Rede Rua. Boa tarde, Alderon, tudo bem com você? Oi, Cristiano, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que essa madrugada agora vai ser uma das mais frias na cidade de São Paulo, de onde você fala. Então, diz pra gente de que forma aí a cidade tem se estruturado, tem se preparado para dar um auxílio a essas pessoas que estão em situação de rua num momento tão frio como esse. Pois é, Cristiano, a cidade nesse período sempre é frio, né? Mas esses próximos 3 dias nós vamos ter um frio que há pelo menos 15 anos não se tem na cidade, né? Então nós estamos muito preocupados. E a sociedade civil se organizou ontem, fez uma reunião emergencial para tentar, assim, zerar a possibilidade de ter mortes aqui na rua de São Paulo, né? E nós queremos nos juntar com o poder público para poder evitar qualquer tragédia nesse sentido, né? Adrão, a gente sabe que os números sobre a população de rua no Brasil todo são números difíceis de serem computados, né? O próprio poder público tem dificuldade em fazer um levantamento como esse. A gente sabe que a Associação Rede Rua tem esse levantamento, tem acompanhado de perto essa questão. Eu vou mostrar agora umas fotos dos trabalhos que vocês desenvolvem em São Paulo. Eu quero ouvir de você em relação a isso, de que forma vocês acompanham e qual levantamento vocês têm. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas estão em situação de rua agora na cidade de São Paulo? Essa questão dos números é um problema e uma reivindicação da sociedade aqui em São Paulo e no Brasil, porque até hoje o IBGE não faz pesquisa, não computa os moradores de rua, porque eles não têm moradia, né, fixa. Então, nós tínhamos a promessa do governo federal que o IBGE iria fazer essa pesquisa, mas essa semana nós tivemos a péssima notícia que não vai acontecer essa pesquisa por enquanto. Então, o que nós temos são alguns levantamentos feitos pela FIP em São Paulo, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e acho que Salvador também e outras cidades. No total, assim, bem por cima, nós devemos ter aí mais de 80 mil pessoas morando em situação de rua no Brasil. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, a FIP e a Escola de Sociologia já chegaram a computar 14.478 pessoas. Aproximadamente 15 mil pessoas morando em situação de rua. A gente sabe que a população de muitas cidades do interior do Brasil é menor, até esse número surpreendente de 15 mil pessoas, né? Sim, não tem... claro que São Paulo, pelo seu tamanho, tem a maioria, né? Mas hoje em dia a população de rua, que é um fenômeno social, um problema social mesmo, ele está em todas as cidades, desde as cidades grandes às pequenas, né? Em São Paulo ele já não está mais no centro, ele está na periferia. E essa é uma dificuldade grande nessa época do frio, porque encontrar essas pessoas, né? Como encontrar essas pessoas para convencê-las de ir para um serviço público. Adrão, existe a partir desse levantamento, vocês conseguem traçar um perfil de quem é morador em situação de rua na cidade de São Paulo? Olha, a maioria das pessoas que estão em situação de rua atualmente, elas estão numa idade de produção, elas estão entre 18 e 45 anos, né? Tem muitos jovens de 18 a 29 anos
A educação é baixa, né? A educação formal, né? Sempre a maioria não tem nem o fundamental completo, né? Claro que você encontra na rua médico, advogado, encontra, mas é número muito pequeno, não chega a ser 1%, né? Mas a maioria é escolaridade baixa, tá? Claro que a questão da saúde é um grande problema, né? Quase a maioria tem problemas de saúde, ou que foram para a rua por conta dele, ou que adquiriram na rua, né? E a questão do alcoolismo e da droga são outras características assim que marcam essa população. Alderon, fala pra gente sobre a reunião que aconteceu em São Paulo recentemente de entidades ligadas à população em situação de rua, para tentar fazer uma rede, aí, uma ação de emergência em momentos como esse de frio. O que foi decidido nessa reunião? Então, é importante dizer, Cristiano, que nas cidades precisa ser feito um trabalho preventivo, anterior, porque todo ano vem o frio. E o poder público deixa sempre para a última hora para fazer a organização da política pública, em particular para a questão do frio. Então, sabendo que ia acontecer essas baixas temperaturas essa semana, nós achamos que era muito importante a sociedade se unir, né, as organizações que trabalham com população de rua, ou organizações que estão em outros movimentos sociais, e a gente se juntar para fazer um acompanhamento e também possibilitar alguns abrigos emergenciais para as pessoas poderem passar esse período aqui um pouco mais tranquilas, né? Então a sociedade civil vai principalmente conscientizar, passar essa informação para os moradores de rua, que o frio ele é bastante perigoso, né? E levar também informações de onde essas pessoas podem se abrigar. E fazer todo o acompanhamento, o monitoramento da atuação do poder público. E em alguns locais nós vamos também estar, se a pessoa não conseguir o acolhimento, nós vamos estar com ela para ajudá-la vamos dizer assim, a exigir a sua acolhida. Então Muito o bem, trabalho nosso aqui vai ser mais nessa linha. Muito bom, Alderon. Muito obrigado por participar aqui do Conexão Futura. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar acompanhando essa questão. Obrigado e boa tarde para você. Obrigado, Cristiano, pela oportunidade. Muito bem, antes de encerrar, mostrar dois sites para você em casa. O primeiro, repetir o site da Associação Rede Rua, que vai aparecer na tela para você, rederua.org.br, para você poder buscar outras informações sobre o trabalho dessa associação, representada aí pelo Alderon, que conversou com a gente agora há pouco. E o outro site que você pode ter mais informações é o nosso blog do Conexão Futura. Aqui você encontra um post produzido aí pela Vanessa Pipines, que é a nossa mobilizadora lá no estado de São Paulo, falando aí mais sobre como o inverno representa um risco para a população em situação de rua. Aqui tem um outro trecho de entrevista exclusiva que ela fez com o Alderon Costa, então vale a pena você conferir aí com fotos também. Então, conexãofutura.org.br é o nosso endereço na web. Muito bem, na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre a preservação e os atrativos turísticos dos parques nacionais. E claro que você não pode perder essa discussão. Desde já mande sua pergunta para o Twitter do canal Futura, acesse nossa página no Facebook ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Ecologia. E eu estou aqui à sua espera. Até já!